Lucas 15, 11 a 24. Então, ouçamos a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter comido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Vamos ficar em oração, pedindo a Deus a unção e a iluminação do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios possam ser agradáveis diante de Ti nesta noite. Dá-nos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos, para compreendermos, para guardarmos e praticarmos também a Sua santa, bendita lei e a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O versículo 17 desse texto que nós lemos, ele diz o seguinte: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Meus irmãos, muitas pessoas, ao cometerem algum tipo de erro, e depois ao caírem em si, notaram, perceberam o mal que fizeram. No entanto, um rastro de miséria e erro foi deixado para trás. E essa pessoa sabe muito bem. Note que uma palavra errada, uma atitude incorreta, um procedimento impensado, cada uma dessas coisas acarretam num malefício muito grande na vida delas e na vida de cada um de nós, se assim o fizermos. Eu já vi situações das quais, para alguns, não houve mais volta. Fizeram, praticaram, erraram e permaneceram naquele ato de insubmissão. Mesmo arrependidos de seus erros, as pessoas elas se extraviaram e não voltaram mais. Acharam que era muito sério aquele pecado, aquele erro, e acabaram se desviando e se desvirtuando totalmente. Mas note, meus irmãos, que a verdade é que não há retorno. Como, por exemplo, aquelas pessoas que abandonaram o lar por causa de uma outra pessoa, ou aquelas que roubaram, tirando inclusive até dos pobres e dos miseráveis,
ou aquelas que mataram alguém, ou ainda aquelas que vivem de subornos. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que existe uma esperança por causa do perdão da parte ofendida ou da correção do erro. Muitos foram perdoados, mas outros foram severamente corrigidas por Deus, quando Ele pesou a sua mão e elas tiveram que se dobrar diante dEle, confessando os seus erros e os pecados. Agora, quando se trata da salvação eterna da pessoa, isso muda de figura, segundo a palavra de Deus. Por quê? Aqui o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós para com um pai amoroso. A parábola do filho pródigo é a sua história, é a minha história, é a história de cada ser humano depois que os nossos primeiros pais pecaram, até o último ser pessoa que virá na face da terra. Então, note, meus irmãos, que nessa parábola, nós vemos que esse pai amoroso, cheio de ternura, a quem abandonamos por causa dos nossos pecados, os seus braços eles estão sempre abertos para aqueles que para ele retornam arrependidos. Há sempre esperança, há sempre esperança, há sempre graça, há sempre amor, há sempre misericórdia. Não há ninguém, meus irmãos, que não tenha oportunidade, porque os braços do Pai nunca se fecham. Assim como os braços de Jesus estavam abertos na cruz do Calvário, enquanto ele sangrava, enquanto ele se esvaziava, até a última gota de sangue no estado de profunda desidratação e dor, mas, no entanto, ele não fechou seus braços quando o ladrão do lado direito, que a tradição diz chamar Dimas, se acolheu nele. Mas, infelizmente, o outro, do seu lado esquerdo, não quis saber de nada, não quis ir para os braços de Jesus. E nessa parábola do filho que abandona o lar, que desperdiça os bens da família dissipando-os, que cai na miséria do pecado, em prostituições e tantas orgias de uma vida dissoluta, e depois volta para a casa do pai, mesmo em farrapos, mesmo em frangalhos. O Senhor Jesus mostra as importantes lições que essa parábola traz para aqueles que voltam para os braços eternos do Pai Celestial. Eu estava a ler sobre um quadro maravilhoso que existe e foi pintado por um dos maiores pintores da Holanda. Esse pintor se chama Rembrandt. Se você procurar no Google lá, você vai ver. E se você pesquisar, você vai ver esse quadro que é maravilhoso. O Rembrandt pintou um quadro enorme, muito grande, muito bonito. E nesse quadro ele retrata o pai do filho pródigo e o filho pródigo voltando e o filho totalmente em farrapos, mas os braços do pai estendidos. Os irmãos poderão observar que há uma luz que ilumina aquele momento e as mãos do pai são lindas, são brancas, são alvas, enquanto que o rosto do filho em atitude de súplica a pedir misericórdia para o pai. É um quadro maravilhoso. Pessoas existem que, através daquele quadro, elas se reconciliaram com Deus. Mas, notem, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus, ele nos conta esta parábola do filho pródigo, na verdade, ele está apresentando ali as personagens. Apresenta a personagem de um pai que é amoroso, ele apresenta a personagem de um filho que se debandou e caiu no pecado, na miséria, e voltou, mas também ele apresenta uma outra personagem, que é o filho mais velho, religioso, caseiro, mas era um religioso daqueles que tinham religião, mas que não sabiam perdoar no seu coração, quando o pecador voltava, quando alguém voltasse. Então, nós sabemos muito bem que, na realidade, nessa parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus estava dando um tremendo puxão de orelhas nos fariseus, estava dando um tremendo puxão de orelhas nos saduceus, nos escribas, nos anciãos do povo,
que não admitia pecadores que se aproximassem diante de Jesus. Fosse quem fosse, publicanos, pecadores, todos que se aproximavam de Jesus, eles não admitiam aquele tipo de gente perto de Jesus. Jesus os compara àquele filho que não quis dar perdão e que não aceitava que o pai o reconciliasse. Mas, note, meus irmãos, que esta parábola, ela nos mostra justamente de uma família rica, uma família poderosa ali em Israel. Então as pessoas eram ricas, o pai era rico, eles tinham tudo, havia tudo, fartura. No entanto, chega um momento em que o filho mais novo ele diz: pai, me dá parte dos meus bens. E segundo a lei judaica era permitido. E o pai pegou a terça parte, porque era o pai, um irmão e o pai, né? Eram 3. E ele pegou a terça parte dos seus bens, eu creio que não foi pouca coisa, e deu para ele. E o texto diz que ele pega aqueles bens que pertenciam à família, que pertencia a ele também por direito, mas antes da morte do pai, e ele se retira. Não sabemos se ele foi lá para a Pérsia, porque na região da Pérsia era uma região muito rica. A região da Mesopotâmia, ou a região lá de Damasco, ou alguma daquelas regiões, ou Tarsis, onde Paulo havia estudado na faculdade de filosofia e hebraica de Tarsis, ou na Antioquia, ou qualquer lugar. Então ele foi. Ele simplesmente saiu com todos os seus bens e foi, mas no entanto, ele se deu mal. Porque com tanto dinheiro, com tantas coisas, porque aquilo que vem de graça, a gente acaba esbanjando tudo e errando. Aquilo que vem de mãos dadas, geralmente as pessoas destroem. Por isso que havia um costume aqui da família da Nilza, que eram os Nogueiras, eles tinham grandes glebas de terra, muita terra mesmo. Agora a família ficou sem nada. Por quê? Os pais tinham grandes glebas de terra. Depois passaram para os filhos, que foram para os netos. E não sobrou nada. Então eu ouvi uma frase deles que dizia: pai rico, filho nobre, neto pobre. Essa é a verdade. Dá uma big de uma herança aí para um filho que não sabe administrar, que está interessado mais em coisas, em passeio, nisso, aquilo, e esbanjamento. Vai chegar um momento que os netos não terão nada, ninguém terá. E foi justamente isso, ele com todos aqueles haveres, porque os haveres são os bens materiais, ele vai e ele esbanja. E como o próprio irmão fala depois no final, esse seu filho aí esbanjou com as meretrizes, esbanjou nas orgias, ou esbanjou na devassidão, e agora o senhor vai retorná-lo para cá? Mas note, meus irmãos, Jesus conta uma história de algo muito importante que acontece na vida de cada pecador, de cada pessoa. Mas o texto, ele nos diz de um homem que tinha os seus filhos. Ele nos conta a história de um filho que pede os seus bens. E ele nos conta a história de um filho que se deu mal e depois caiu numa miséria terrível, tendo que trabalhar com porcos e teve que comer o alimento dos porcos. O texto nos diz que o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante. E lá no versículo 17 nos diz: e ele caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Não tem nem pão embolorado, não tem nem pão seco, não tem mais nada aqui, porque o país passava por uma fome terrível, uma fome muito difícil. Então, nosso irmão, caindo em si, aquele jovem percebeu o mal que ele fez. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Ele percebeu o mal que ele fez depois que ele caiu em si. Por quê? O filho mais novo, como dissemos, ele pede a herança antecipadamente ao pai, tratando-o com desrespeito, como se ele já estivesse morto. Nunca se pede a herança de um pai enquanto está vivo, mas recebe-se depois que ele está morto. Embora Paulo diz que nós, os pais, fazemos
os nossos bens e a nossa herança para os filhos. É verdade ou não é? Quem aqui, ó, pai, mãe aí, que tem alguma coisa aí, é para você ou para o seu filho? Depois seu filho é para ele ou para o filho dele? E assim por diante. Mas aqui houve um desrespeito muito grande, porque ele trata o pai como se ele já estivesse morto. E nos diz o texto que ele pede os haveres. E como nós dissemos, os haveres eram as riquezas. Os haveres eram os bens que a família possuía e que ele tinha direito àquela parte. Mas eu pergunto, qual o mal? Porque diz aí que ele percebeu o mal que ele fez. E agora perguntamos, qual o mal que ele fez? Primeiramente, ele abandonou o pai e toda a família, desprezando o seu carinho, sua proteção, o seu amor. E ele partiu para uma terra distante, isto é, longe das restrições de casa. Às vezes nós queremos sair, ir para um outro lugar, ir para uma outra região, ir para um outro estado, não com o objetivo de ir lá, de formatar uma vida normal, tal, mas às vezes nós não queremos, as pessoas querem sair das restrições da casa. Porque enquanto está em casa é o pai e a mãe que mandam, não é? Eu me lembro certa feita, não sei para quem que eu falei lá em casa, que estava fazendo isso. Ele falou, filho, ou filho, né? Não sei se foi para Fábio, Fernando, Felipe, né? Falou, eu sei que você já é de maior, mas você está na minha casa. Então você tem que dançar de acordo com a música. E a minha casa é muito boa, porque a gente não estava restringindo nada. Mas você tem que ir aqui, você está na minha casa. O dia que eu estiver na sua casa, eu respeito, e é isso que eu faço. Quando vou na casa de um deles, né, eu mantenho aquele respeito profundo, porque ali são eles que mandam. Mas ele abandonou o pai, partiu para uma terra distante. Desperdiçou os bens. Lá ele dissipou, meus irmãos, os seus bens. Quantas pessoas estão a dissipar os seus bens? A saúde. Através de um alcoolismo desbragado. Através das drogas. Através da prostituição. Através de tantas coisas que acabam prejudicando a pessoa. E quando ela notar, ela vai ter uma saúde péssima. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que fumaram aí durante 20, 30 anos. E aí depois, ela passou cerca de 4 ou 5 anos, parente, passou os 4 ou 5 anos com aquele aparelho de oxigênio, não podia respirar mais. Eu sentia muito mais aflição do que a pessoa que estava ali passando por aquela aflição. Então, nós podemos desperdiçar o nosso corpo. E nós, como presbiterianos, sabemos muito bem que é a mordomia, né? O corpo nos foi dado por Deus e tem que ser muito cuidado ali pelo Senhor. Se tem medicamentos, vou tomar. Se tem isso, vou tomar. Se tem os médicos, vou tomar. Se tem esse alimento, vou tomar. Então, tenho que tomar muito cuidado para que não venha dissipar os bens, ou o bem que eu tenho ali, é o meu corpo. Outros bens que nós possuímos são os nossos filhos. Outro bem que nós possuímos é a nossa família. Outro bem que nós possuímos são coisas que Deus tem nos dado. O trabalho, tantas coisas. Mas nos diz também que ele degradou-se. Isto é, vivendo dissolutamente. A ideia combina negligência com frouxidão moral. Negligência com frouxidão moral. E aí ele passou a viver de uma maneira tão dissoluta. Eu conheço uma pessoa que ela ganhava muito bem, mas de vez em quando essa pessoa ia lá no seminário e pedia, fulano, você não pode me emprestar 50? Aquele tempo era cruzeiros, né? 50. Falou, posso? Eu disse, que eu vou receber depois da manhã, aí eu venho acertar. E de fato eu emprestava e a pessoa ia lá levar. Andava no carro do último tipo. Ganhava 25 vezes mais do que eu. Mas como a gente era amigo, então a gente procurava servir um ao outro. O que ele fazia? Saía de lá e nas noites iam lá nos programas do Silvio Santos para sair com aquelas mulheres, né? Que se entregavam a eles, iam para os restaurantes, para isso, para aquilo, tal, e ali gastavam-se daí. Então, é dissipar. É dissipar. Então, precisamos saber, meus irmãos, o que nós gastamos e naquilo que nós estamos a gastar. Do que é que nós estamos a gastar? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque como presbiterianos,
nós temos uma formação muito rígida. E a formação rígida é de estar administrando muito bem os bens que Deus nos deu. Agora tem diversas maneiras, a gente vê muitas maneiras da modernidade de pessoas que desperdiçam, que gastam os seus bens, né, em coisas que eu nem vou falar aqui, né? Não são coisas ofensivas, são coisas até que parecem boas, mas na verdade não são boas. Porque quando você chegar lá na sua idade, lá com seus 60, 70 anos de idade, então você vai ver que o acúmulo daquilo ali, então poderia ser muito bem. Então dissipar. Agora, viver dissolutamente, negligência, frouxidão moral, que foi justamente o caso daquele moço. Então, note, meus irmãos, o pecador sem Cristo, ele vive para os seus sentimentos. É o império dos sentidos. A pessoa sem Cristo, ela tem um império dos sentidos. Ela vive da negligência, ela vive da frouxidão dos valores. Então, ele percebeu o mal que fez. Agora, por outro lado, o Senhor Jesus nos diz também que ele, caindo em si, ele percebeu a situação na qual se encontrava. Ele percebeu. O que acontece agora? Esse jovem, meus irmãos, o texto nos diz que de repente ele gastou todo o dinheiro. E de repente veio uma tremenda de uma fome naquela nação. Meus irmãos, é um negócio muito sério. E quando disse que era fome mesmo. O que aconteceu foi um problema muito sério. Agora, esse homem, meus irmãos, que percebe a situação na qual ele se encontra, ele faminto por não ter dinheiro para comprar. Está faminto. Tem mais coisa mais terrível do que a gente passar fome, né? Eu creio que ninguém passou fome aqui por causa de miséria. Mas alguns passaram fome por causa de jejum que faz, né? Precisa tomar cuidado com o jejum. Eu não gosto muito daquele jejum de Daniel, porque aquilo lá não é jejum. Aquilo lá é uma dieta judaica. Aquele jejum eu faço. Não 21 dias, eu faço 80 dias, né? Os irmãos já notaram? O jejum do Daniel, comia do bom e melhor. Cenoura, batata e não sei o quê. Era o jejum de Daniel. Ele só não comia as iguarias do rei, né? E tem pessoas que caem nessa bobagem de fazer o jejum de Daniel. Mas eu estou perguntando, será que tem alguém aqui que passou fome, porque os pais não tinham nada, porque não tinham o que comer, porque não tinha um grão de arroz ali na sua despensa? E o texto, meus irmãos, diz que faminto por não ter dinheiro para comprar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ali desejava afastar-se das alfarrobas que os porcos comiam. E como diz nosso irmão Pascoal, como agrônomo, é uma leguminosa. E essa leguminosa, ela era dada para os porcos. Então aquela leguminosa, ele queria comer aquela comidinha de porco, as alfarrobas. Mas ninguém lhe dava nada. E agora notem ainda por cima, meus irmãos, que a vida de um estrangeiro era muito difícil quando havia pouca comida ao redor. Geralmente eles dão para os da casa. Depois é que vão dar para os estrangeiros. Agora, se havia muito fome, como é que dar para o estrangeiro se eu não tenho nem para a minha própria casa? Uma outra coisa, aquele homem estava desmoralizado por ter de trabalhar tratando de porcos. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Notem, meus irmãos, que guardar porco era uma profissão que um judeu jamais aceitaria. Ele não aceitaria nem seu próprio peso em ouro para cuidar de porco, porque o porco, dentro do sistema religioso judaico, o porco era uma comida impura, era uma comida suja, né? Então, nota, os irmãos, desculpem que eu vou contar uma história que aconteceu comigo na Indonésia, né? Desculpem. Então, uma vez estava num lugar e os indonésios, eles costumam se alimentar de cães, de cachorros. Aí eu perguntei para um irmão lá, ele falou, escuta, mas vocês comem cachorro? Um pastor, ele olhou feio para mim, você está pensando o quê?
O quê? O que é isso? Você está falando aqui que a gente come o cachorro? E vocês, brasileiros, que são pior ainda, que vocês comem porco, que é animal mais imundo. Aí fiquei quieto, né? Mas que porco é bom, mas cachorro eu não como, né? Não, obrigado. Então note, meus irmãos, que é justamente, agora, para um judeu, ou mesmo para o muçulmano hoje, comer porco é um animal impuro. Agora os irmãos imaginam, aquele moço ele estava a comer a carne, ele estava tratando do animal. Aquele homem não estava somente a tratar do animal, ele estava também a comer do alimento que o animal, que os porcos comiam. Então, note que a verdade é essa, desmoralizado por ter que trabalhar tratando de porcos. Agora, a verdade, meus queridos irmãos, é que muitas pessoas estão aí sem Cristo. E quem está sem Cristo, essa é a grande verdade. Embora ela não note, embora ela não perceba, mas ela está desmoralizada diante do reino de Deus. Ela está faminta, ela está precisando de alimento, ela precisa de água para dessedentar a sua sede espiritual. Ela precisa de alimento para sustentar a sua vida espiritual. E quantas pessoas dentro dessa situação, com sede e com fome, elas se alimentam das alfarrobas. As alfarrobas que Satanás oferece. As alfarrobas que Satanás coloca à sua disposição. E ela sabe muito bem que é um alimento que não mata a sua fome. É um alimento que não sustenta a sua alma. É um alimento que não lhes dá condições de viver. Mas elas continuam tentando e não conseguindo de maneira alguma se alimentar, porque ela não se alimenta de Cristo. Fala que Jesus falou, você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue, isto é, você tem que se alimentar espiritualmente de mim, para você ter sentido da vida. Quando a samaritana, ele se encontrou com a samaritana e ele ofereceu água viva para a mulher, e a mulher não entendeu, pensando que era água do poço, e ela, no entanto, Jesus mostrou para ela que ela precisava de água viva. E essa água viva, somente ele poderia oferecer. E aquela mulher que havia estado em tantas situações de pecado, entendeu o que significava ter água viva. E ela bebeu da água viva. E ela foi salva por Jesus Cristo por causa da água viva. E não somente ela, mas também como seus amigos lá em Sicar. Meus amados irmãos, finalmente o texto nos diz que caindo em si, ele reconheceu a única situação. Tem pessoas que ficam ali rodando, e você falando, e rodando, e elas nunca encontram. Mas chega um momento em que a pessoa cai em si. É justamente ali a ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Note que não é você, e nem eu, quem converte, seja lá quem for, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que se encontra aqui nesse mundo para converter as vidas, para converter os corações. E o texto nos diz, caindo em si, reconheceu a única situação. Reconheceu o erro e arrependeu-se. Em primeiro lugar, reconheceu o erro e arrependeu-se. Muito obrigado, querido irmão. Então o texto nos diz, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Meus irmãos, notem que o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento começa com uma mudança na mente. Ninguém se arrepende se não houver, primeiramente, uma mudança na sua mente, mudança no coração. Ele diz, tem pão com fartura. Sua mudança envolve confiança na bondade do seu pai. E ele, naquela situação de miséria, ele sabe que nenhum dos trabalhadores do seu pai estavam a passar fome. Nem os servos, nem os escravos que o pai tinha passavam fome. Muito menos os trabalhadores que recebiam o seu salário. Por quê, meus irmãos? A sua mudança envolve confiança na bondade de Deus. Confiança na bondade do seu pai. A mudança do coração de cada um de nós é quando justamente estamos envolvidos nessa confiança.
É confiar. Aquele que diz aí, crer e observar. Tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Paulo lhe disse, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é o chicote de Deus que conduz o pecador ao arrependimento. O chicote de Deus muitas vezes é para o crente, para ele se reconciliar com ele, como um pai. Mas não é o chicote de Deus que conduz o homem ao arrependimento, mas é justamente, como diz aí, é a bondade de Deus que conduz cada pessoa ao arrependimento. Ninguém está aqui na igreja forçado, você está? Eu não estou. Todos estão aqui por causa da bondade de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da grande misericórdia de Deus, que está sempre a dizer, dá, filho meu, o teu coração. Dá, filho meu, o teu coração. Deus está sempre a pedir o coração dos seres humanos. Então, note, meus irmãos, que o arrependimento, quando ele diz, pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Note, o arrependimento envolve a percepção de que fizemos mal, não só às pessoas, mas violamos também a lei de Deus e o desonramos acima de tudo. Nós percebemos que fizemos mal, não só às pessoas, mas que nós violamos a lei de Deus. Violamos a lei de Deus e o desonramos acima de tudo. Davi, quando adulterou com Batseba, Davi, quando matou Urias, e Deus foi lá e o acusou severamente que haveria de castigá-lo, o que Davi disse para Deus? Pequei contra ti somente, de maneira que serás puro no teu julgar e no teu falar. Note, meus irmãos, o nosso pecado não é com o ser humano. O nosso pecado é com Deus. O pecado do ser humano é contra Deus. E Deus está sempre a olhar para cada pessoa, para cada pecador. E é contra Deus o nosso pecado. E é para Deus que nós devemos voltar. Temos que ter essa percepção. E tendo essa percepção do mal que nós fazemos contra Deus, então que vem o arrependimento. E diz o texto lá que ele vai e ele chega e o pai está compadecido. Os irmãos pensaram nessa palavra compadecer? Ter compaixão. É o que Deus tem para com você. Você não vale nada. Eu também. Eu muito menos. O apóstolo Paulo dizia, porque o seu tempo Cristo veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo se achava o principal, eu também ia brigar com ele. Falei, não, você é o principal, eu que sou o principal. E você iria dizer, não, sou eu. E ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Então a palavra nos mostra, meus irmãos, que a salvação do Senhor flui da sua misericórdia afetuosa. O Deus que olha para nós, o Deus que olha para o ser humano, o Deus que olha seja para quem for, Ele ora com misericórdia, Ele ora com afeto. Eu vou dizer uma coisa que vai te assustar, mas eu tenho que falar. Uma vez eu falei aqui que eu estava a orar pelo Bin Laden e um sujeito lá na porta brigou comigo. Eu falei, pode brigar. Agora, Deus olha com misericórdia e afeto para o Lula ou não? Sim. Se você disser que não, então qual é o Deus da sua fé? Qual é o Deus da sua fé? Eu estou pegando aquilo que está no coração do brasileiro e que afeta. Dizer que Deus não olha com misericórdia e afeto é você estar conspurcando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o ser humano, por pior que seja, ele pode se transformar num santo. Paulo era um bandido, Paulo era um assassino, Paulo matou cristãos, Paulo prendeu cristãos, Paulo fez com que cristãos negassem a sua fé, e isso ele carregou com uma marca profunda, com um espinho doloroso na sua carne, pela maldade que ele havia feito. E, no entanto, Deus olhou com misericórdia. Por isso você, eu, ninguém
tem direito de olhar, seja para que ser humano, com ódio, com maldade, porque todos são imagem, todos são semelhança de Deus. Você não é melhor que esse, nem melhor que aquele. Mas você é um pecador. Pecador. Porque se eu acho que não pode haver misericórdia para com esse e para com aquele, eu vou estar desmentindo Jesus que olhava para os publicanos e os pecadores. Se eu disser que Deus não pode olhar com misericórdia, seja ela para quem for, então eu não posso tomar a ceia do Senhor, porque essa ceia foi dada, o corpo foi dado, o sangue foi derramado para um dos maiores pecadores. É certo que se a pessoa faz um erro, ela tem que pagar pelo seu erro. Matou, vai para a cadeia. Roubou, vai para a cadeia. Fez isso, vai para a cadeia. É como eu disse para o rapaz, falei, meu filho, se Deus quiser converter o Bin Laden, ele vai converter. E eu tenho orado. Agora, caso ele se converta, é certo que o arrependimento vai levá-lo a se entregar para o governo norte-americano. E é certo que o governo norte-americano vai colocá-lo ou numa prisão perpétua ou numa pena de morte. A lei ela tem que ser cumprida. Note, a lei humana tem que ser cumprida para qualquer pessoa pelo mal que ela fez. Mas a lei divina, ela estabelece um padrão de graça e de bondade e de misericórdia. Eu me lembro, certa feita, uma mulher que estava indo para o corredor da morte, lá nos Estados Unidos, e ela tinha matado cerca de 20 pessoas. Mas ela ficou muitos anos na prisão. E ali na prisão ela recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ela foi para o cadafalso, para morrer na pena de morte, mas sabe de que maneira? Com o coração alegre, tranquilo, porque ela havia recebido Jesus como seu único Salvador. Ela havia se arrependido dos seus pecados e ela tinha absoluta certeza de que Jesus Cristo a havia perdoado. Jesus perdoa. Nós temos aqui no Brasil, eu creio que alguns irmãos mais antigos conheceram, o famoso 7 dedos. Ouviram falar? Lembra? Esse cara matou, roubou, mas fez miséria aqui no Brasil. E de repente ele se transformou. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Me parece que esteve aqui em Botucatu, pregando os 7 dedos. Então ele veio aqui para pregar a palavra de Deus, para proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no Brasil todo. E levou muitas e muitas almas aos pés de Jesus, e hoje ele está com Jesus no céu. Tem até uma história interessante, me permitam contar. Que foi, ele contou, que ele estava lá no Nordeste, então uma pessoa falou assim, quer dizer que você era os 7 dedos? Sim. Quer dizer que agora você se tornou crente? Sim. Quer dizer não sei o quê? Sim. Quer dizer que agora você não briga com ninguém? Não. Aí ele pegou e falou assim, se eu der um tapa no rosto, você me dá o outro lado para bater? Eu dou. E o cara deu um tapa no rosto dele. Né? Eu falei, agora dá o outro rosto. Doeu, né? Aí ele se ajoelhou e falou, isso foi verdade, ele contou. E ele disse, Senhor Jesus, me dá 5 minutos de incredulidade que eu vou matar esse sujeito. O sujeito que foi embora. Sumiu. Foi verdade, ele mesmo contou essa história, né? Mas note, meus irmãos, aquele fascínio era tremendo. Como tantos outros, teve a salvação, teve a redenção da sua alma, e hoje ele se encontra no céu. Paulo e tantos outros, Dimas, né? O ladrão que esteve, a pessoa diz o bom ladrão, não existe bom ladrão. Bom ladrão não tem, tem um fascínio, uma pessoa para morrer numa cruz para ser sentenciada de morte, essa pessoa porque não era boa mesmo, né? Foi o bom ladrão, que bom ladrão, coisa. E tem gente que faz oração para São Dimas, porque diz lá que é o bom ladrão, não existe bom ladrão. O ladrão é ladrão. E finalmente, meus amados irmãos, nós vemos que o filho volta, né? E ao voltar, o pai se recusou de recebê-lo como servo. Porque ele diz, trata-me como um dos teus assalariados. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E Deus se recusou de recebê-lo como um simples salariado. O pai se recusou de recebê-lo como um simples servo. O pai o recebeu sim como filho. Por isso Deus não recebeu você como um servo, como um escravo,
seja lá o que for. Deus recebeu você, Deus recebeu a mim, a cada um de nós como filhos. E como filhos Ele tem grande prazer em salvar, em amar, em redimir. Agora, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o Pai o restaurou completamente. Assim como o Pai restaurou cada um de nós completamente. E Ele diz depois, esse meu filho estava morto e reviveu. Porque a salvação é a ressurreição da morte espiritual. E Paulo diz, entretanto era... Não, aqui o texto de Lucas. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, falou para o outro irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eu pergunto agora para você, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? O que é que você pensa de Cristo? Todo mundo crê em Jesus Cristo. O que é que você pensa de Deus? Todo mundo pensa em Deus. A Bíblia diz lá, Tiago, ele diz, até os demônios creem que Deus existe e tremem. Eles creem que Deus existe e tremem, mas eles não têm nenhum compromisso com Deus. Agora eu pergunto, você crê que Deus existe? Você crê que Jesus existe, que morreu pelos seus pecados? Você crê que o Espírito Santo está a imputar a bênção e a graça da salvação e a redenção na sua vida? E aí a pergunta que eu faria, que eu sempre faço, se você morrer hoje, você tem que ter certeza que vai para o céu? Se você disser para mim, eu faço uma outra pergunta. Se você morrer hoje e for para o céu, e você vai se aproximar diante do trono do Cordeiro, e o Pai perguntar, fulano ou fulana, por que é que eu devo deixar você entrar no meu céu? E você vai dizer, eu fui um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom cidadão, um bom isso, um bom aquilo, não matei, não roubei, não sei isso, eu fui uma pessoa excelente. Inclusive eu tinha até uma riqueza muito grande, como Bill Gates, né? De bilhões e bilhões de dólares, e dei para todos os pobres do mundo. Se for o Bill Gates que vai chegar diante de Deus, eu dei, Senhor, bilhões de dólares para a pobreza do mundo. Aí sabe o que Deus vai falar para o Bill Gates? Não, Bill, aquele dinheiro era meu. A inteligência para desenvolver aquele software e que se tornou o homem mais rico e poderoso do mundo, foi eu que dei. O material existia, eu dei. E aquele dinheiro que você arrecadou lá era tudo meu. Nada, Senhor, já visto que está lá na terra, que passou para outras pessoas. Agora, se você, no dia que chegar no céu, diante do trono poderoso de juízo e de julgamento de Deus, e o Pai perguntar para você, por que é que eu devo deixar você entrar no meu céu? E você disser, Pai, é porque na terra eu recebi o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Eu criei que o teu Filho derramou o sangue na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. E eu o recebi, e eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. Sabe o que o Pai vai dizer para você? Entra, meu filho, entra. Porque foi Ele mesmo que comprou o céu para você, a salvação para você, que deu redenção e o perdão dos seus pecados. E eu vou orar por você.